Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Vamos refletir a leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo de 1 a 18. Peçamos ao nosso Deus que nos conceda a graça da conversão verdadeira do nosso coração, para que nós possamos ouvir a sua palavra, entender e colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. E a leitura diz assim: Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judeia souberam também que os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entrastes na casa de pagãos e comeste com eles? Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava de junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso se repetiu por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 homens que estavam aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, Deus concede a salvação a todos aqueles que acolhem a palavra de Deus, que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Não importa, meu irmão, se é judeu, se é pagão, não importa. Deus concede àquele que abre o coração. A leitura de hoje é a continuação do Ato dos Apóstolos, que começou lá depois da Semana Santa. Essas leituras de Atos dos Apóstolos, ela vai até Pentecostes. É o início da igreja primitiva. Pedro, que foi chamado por Deus para levar o evangelho a todas as criaturas, obedecendo ao ID de Jesus. Ele se encontrava numa cidade
e recebe a visita de 3 anjos que chamam ele para ir até uma determinada cidade, onde se encontrava uma família que era pagã. Uma família de pessoas que não reconheciam Deus como Senhor, não era judeu. E naquele momento, os judeus começaram a criticar. Como que você entra na casa de pagãos? E Pedro conta esse fato que aconteceu, Deus falando para ele que aquilo que Deus coloca na nossa vida, seja o alimento, seja pessoas, não é considerado impuro, porque Deus já colocou a sua graça sobre eles. E Pedro obedece ao seu coração, obedece ao Espírito Santo, assim como ele e os apóstolos receberam no cenáculo com Maria a presença do Espírito Santo. Agora também, em obediência, ele estava levando a graça e o poder do Espírito Santo a todos aqueles que abrem o seu coração. No versículo 15, diz que quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre aquela família, da mesma forma que desceu sobre eles. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Queridos irmãos, é o Espírito Santo de Deus, através da graça e do poder daqueles que são seguidores de Jesus Cristo, que recebemos o batismo do Espírito Santo, que nos enche de coragem, de certeza, de confiança e esperança nesse Deus que pode todas as coisas. O versículo 17 diz que Deus concedeu àqueles pagãos o mesmo dom que concedeu aos apóstolos. Deus, quando vê o nosso coração e percebe que realmente nós estamos caminhando com Ele, obedecendo os seus ensinamentos, fazendo o possível, buscando fazer a vontade de Deus, Ele também nos batiza com o Espírito Santo. E nós não ficamos quietos, meus irmãos. A gente quer que todos também recebam esse batismo. E esse batismo já aconteceu quando nós fomos batizados, ainda pequenininhos, recém-nascidos, porque Deus, Ele tem poder para isso. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo, cabe a cada um de nós agora caminharmos com o Senhor, mudar de vida, receber a graça da conversão. O versículo 18 diz que os judeus, ao ouvirem Pedro falar, explicar que é obra de Deus, se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Queridos irmãos, é a conversão que nos liberta. A maneira em que nós recebemos os frutos do Espírito Santo e mudamos de vida. Acontece, meu irmão, uma metanoia, uma mudança radical em nosso coração. E tudo aquilo que era velho se torna novo. Nós nos tornamos nascidos de novo pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos conceda hoje essa graça de recebermos o batismo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa vida. Que o Espírito Santo esteja em nossa caminhada, para que a palavra de Deus entre em nosso coração, para que o nosso coração esteja aberto à palavra de Deus e nós possamos também nos convertermos verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. E se você recebeu essa leitura e foi tocada no teu coração, foi tocado, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas busquem o Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.